Olá, estudantes! Eu sou o professor Josué de Freitas e essa é mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Vamos continuar falando, né, sobre a gramática da língua portuguesa e continuar sobre o assunto crase. Na aula passada, você que assistiu, viu que nós falamos dos casos obrigatórios, como que ocorre essa situação de crase. E nesta aula a gente vai falar mais sobre os casos excepcionais, os casos não obrigatórios, né? Então, fique ligado, pegue aí caneta, papel e com certeza você vai aprender bastante, tá bom? Emprego de crase antes de pronomes. Nós podemos observar que a crase ela tem uma relação também com a questão dos pronomes, né? É necessário observar que antes de alguns pronomes não é admitido o uso de crase. Por exemplo, nessa situação, não se emprega crase antes de pronomes que não admitem artigo. Que pronomes são esses? Por exemplo, perguntei a ela se iria comigo ao parque. Nós temos aí, perguntei a. E esse ela é um pronome pessoal, né? Então, não se admite, não tem um a antes de ela. É apenas ela, já resolve o problema. Então, nós temos perguntei a ela, não tem o acento indicativo de crase, por se tratar de um pronome pessoal do caso reto. Refiro-me a vossa majestade. Vossa também é um pronome de tratamento. Então, refiro-me a vossa majestade. Não tem crase nessa situação também. Por acaso você se refere a alguém em especial? Esse alguém que está aí na cor laranja, né? Esse alguém é um pronome indefinido. Também não se usa crase nessa situação. Entreguei a essa menina que está ao seu lado. Então, pronome demonstrativo. Essa também não aceita, né, o uso da crase diante desses pronomes demonstrativos. Próximo. As pessoas a quem me refiro são de extrema confiança. Quem, nessa situação, é um pronome relativo. Também não se usa crase diante de pronomes relativos. Também tem a situação do pronome relativo a qual e as quais. Aí a gente tem que observar, porque em algumas situações tem, né? Vamos lá. As pessoas às quais me refiro são de extrema confiança. Então, refere-se a, exigido aí pelo verbo, né? Refere-se a, mais as quais do pronome relativo. Então, nesse caso, juntou aí as duas letras e deixou apenas as quais, com o acento indicativo de crase, como você observa aqui nessas letras em laranja. Próxima tela, a gente vê que o exemplo de a qual, né? A música a qual dediquei minha maior inspiração é para você. Então, nós temos a qual também, dedicou a, e o singular, a qual também exige o acento indicativo de crase. Diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Nessa situação aí, nós temos que ficar bem atentos, porque tem pronomes que são masculinos e exigem, né, o acento indicativo de crase por começar com a letra A.
no caso desses pronomes aí. Aquele ou aqueles, aquelas, aquilo. Vamos aos exemplos. Nunca me referi àquele trabalho como indigno. Então, veja que existe o a de referir a e o a de aquele. Feita essa junção, nós temos o acento indicativo de crase obrigatório nessa situação. Assisti àquela peça que você me indicou. Então, assistiu a, né? E junto com a de aquela também exige o acento indicativo de crase. Refiro-me àquilo que você fez na aula passada. Veja que a palavra aquilo é uma palavra masculina, mas ela inicia com a letra A junto com a letra A do verbo, solicitado, né, pelo verbo, é obrigatório nesse caso o acento indicativo de crase. Próximo, temos uma observação, porque os pronomes demonstrativos podem vir representados por a e as. Nesse sentido, admitem o acento grave. Não me refiro àquela peça que fomos ver na semana passada, mas a que ainda está em cartaz no teatro da universidade. Então a gente percebe que nós temos esse aquela aí implícito, né? O que foi dito na primeira estrutura, na próxima oração foi colocado porque está implícito aí a palavra que foi dita anteriormente. Vamos para os casos facultativos. Professor, o que seriam esses casos facultativos? São casos que você pode utilizar a crase ou não utilizar, que ainda assim vai estar dentro da língua formal, tá bom? Então, você fica à vontade aí para colocar ou não. Vamos lá. Antes de nome próprio feminino, nós temos as palavras que são nomes femininos, sempre as pessoas falam colocando um artigo definido na frente, não é? E aí isso gera aquela questão de intimidade ou não que a gente tenha com essa pessoa. E por isso existe aí esse caso facultativo. Entreguei o presente à Marina, ou entreguei o presente à Marina. Os dois estão corretos. A crase não ocorre quando o falante não usa o artigo antes do nome próprio feminino. O uso da crase antes de nome indica relação de intimidade. Então fica aí uma dica, né? Se a pessoa te escreve e coloca um artigo definido antes do seu nome, claro, você sendo do gênero feminino, né? Aí, porque a pessoa tem uma certa intimidade para falar com você dessa forma. Antes do pronome possessivo feminino, aí também é facultativo. Paulo entregou o pacote à sua irmã. Paulo entregou o pacote à sua irmã. Tanto faz colocar o acento indicativo de crase ou não, porque o pronome aí ele é possessivo e feminino. Próximo exemplo. Ele prometeu vir à minha festa. Nesse caso aí, minha também é um pronome possessivo. Então, pode colocar ou não, e ainda assim estará correto. Observação: a crase não ocorre quando o falante não usa artigo antes do pronome possessivo. Se o possessivo estiver no plural, haverá crase, né? Aí tem essa observação. Então, referiu-se às minhas irmãs, né? Se for no plural, fica obrigatório o uso da crase, como você observa aqui, tá bom? Antes da preposição até, essa é uma dúvida bem recorrente, não é? Até na aula passada a gente teve uma questão que falou sobre isso.
vou até a escola, ou vou até a escola. Observa-se que na oralidade não muda nada. Como eu falei, na leitura, quando você fala, você não deve utilizar, mesmo sabendo que tem crase, não deve utilizar na oralidade as duas letras, apenas uma mesmo. O que vai interferir na questão da interpretação quando se está lendo. Observação, a crase não ocorre quando o falante não usa a preposição a depois de até, tá bom? Então, fica aí esses casos facultativos. Vamos agora aos casos em que não se emprega a crase, muito embora a gente perceba, né, que esse acento indicativo aparece em alguns lugares indevidos, principalmente você que está estudando, você que está já analisando aí a língua, né, no finalzinho do ensino médio, ou que já concluiu, e você observa que a língua formal, ela não aparece em muitos lugares, né? A partir do momento que você começa a estudar, analisar mais a fundo a língua. Vamos lá. Não se emprega crase antes de nomes de cidades que não admitem o artigo definido feminino, né? Então aí você pode observar que algumas cidades, quando você fala que é daquela cidade, você fala que é de lugar tal ou da lugar tal, né? Você fala, eu sou de São Paulo, né? Você não fala, sou da São Paulo, né? E em outros lugares, não, você fala que é da, né? Eu falo que um italiano, por exemplo, ele fala, sou da Itália, ele não fala, sou de Itália, né? Vamos aos exemplos. Chegaram a Fortaleza às 13 horas, né? Fomos a Lisboa no ano passado. Veja que Fortaleza e Lisboa, se a pessoa falar que é de Fortaleza, ela não vai falar, eu sou da Fortaleza. Ela não define Fortaleza, porque não cabe essa definição em Fortaleza e também não cabe em Lisboa, né? Eu sou de Lisboa, eu não sou da Lisboa. Então, é totalmente proibido aí na língua formal a crase diante dessas cidades, tá bom? Temos também uma observação, né? Sempre tem uma observação, né? Uma exceção. Se essas cidades apresentarem modificadores, aí haverá crase, né? Chegaram à Fortaleza de José de Alencar. Então nós temos que foi modificado aí algo, né? Foi definido. Então, nós precisamos colocar crase quando existe aí essa definição da cidade. Fomos a Lisboa de Fernando Pessoa. Então, não é qualquer Lisboa, é a Lisboa de Fernando Pessoa. Viram? Eu não falei, eu falei a Lisboa de Fernando Pessoa. Então, eu defini. Eu não falei sem definição, nesse caso, né? Antes de palavras masculinas. E aqui é uma regra geral da crase. Não podemos utilizar crase diante de palavras femininas, salvo aquelas exceções que a gente viu anteriormente, né? Dos pronomes relativos, pronomes demonstrativos e tal. Temos exemplo aí. O peregrino foi a pé até a Aparecida do Norte. Então, nós temos a pé, indicando, nós temos aí uma palavra masculina, né? Pé. Então, não tem nenhum motivo para colocar crase aí, porque esse a é apenas exigido pelo verbo ir, né? Foi a. Não existe um outro a aí. Se não existe outro a, se eu grafar como crase, eu estou simplesmente cometendo aí um desvio da língua formal. Antes de verbos, esse aqui é muito comum, né? A gente lê
a partir, aí nas lojas, né, a partir de tanto, a partir de tal data, as pessoas colocam um indicativo de crase sem analisar que diante de verbo é totalmente proibido, né? Não podemos colocar o acento indicativo de crase diante de verbo, porque aí só temos um a, continuamos a, né? A moça ficou a, e não tem um outro a para fazer a junção, tá bom? Então, pense sempre em duas letras, né? Pense sempre que existe o a artigo e o a preposição, e aí você vai fazer esse jogo e analisar se vai ter crase ou não. Antes de artigo indefinido, uma. Bem, o uma, ele já indica, né, que é feminino. Então, ele está, de certa forma, aí substituindo, né, o artigo definido. Então, ele é um artigo indefinido, então, ele está no lugar do que seria o artigo definido. Não cabe crase também. Olha só o exemplo. A jovem se referiu a uma senhora moradora da casa 22. Então, ela se referiu a uma senhora. Próximo exemplo. Perguntei a uma garota o nome da rua. Então, perguntei a uma garota. Não tem como colocar crase nesse a, porque ele está sozinho, exigido pelo verbo perguntar. Em expressões que apresentam substantivos repetidos. Então, nós temos substantivos repetidos no feminino, mas eles não levam crase, tá bom? Como no exemplo aí. Os surfistas ficaram cara a cara com a imensa onda. Cara, feminino, cara também feminino, mas o ar, ele não leva crase por ser substantivos repetidos. Antes de palavras femininas no plural, precedidas apenas de preposição e empregada de forma generalizada. O que é isso, professor? Vamos ao exemplo aí. Nós temos, não costumo assistir a séries da Netflix. Então, existe aí uma obrigação de colocar crase apenas em singular com singular, plural com plural. Se for assistir a, mesmo que tenha o plural na próxima palavra, não cabe crase, tá bom? Porque o que vai para o plural é justamente o artigo definido feminino, a. Eu tenho as meninas, eu tenho a menina. E o outro a, ele ficou normalmente sendo apenas uma preposição, que é uma classe gramatical invariável. Entenderam? Então, nós temos que entender também que o que vai para o plural não é a preposição, é o artigo. Por isso que, diante de palavras no plural, não tem como colocar artigo, não tem como colocar a crase. Costumo ir a festas mais tranquilas. Então, nós temos também, não existe crase nessa situação. Antes de numerais cardinais. Ano passado, os casos de dengue chegaram a 200 por mês. Então, nós temos aí a 200. Também não existe crase nessa situação, porque é um numeral cardinal. Voltarei daqui a 2 semanas. Também não existe crase nessa situação. Antes de nomes célebres e nomes de santos. Então, mesmo que essa celebridade seja do sexo feminino, não é obrigatório, aliás, não deve se colocar o acento indicativo de crase. Por exemplo, o documentário referia-se a Fernanda Montenegro. Então, por ser uma pessoa muito famosa, ela já é definida no entendimento, né, implicitamente. Então, não precisa definir. Pedi a Santa Catarina. Também é uma santa única, né, já está definida no entendimento coletivo. Então, não precisa, não tem como colocar crase nessa situação. Antes de palavras casa e terra, quando estas não apresentam modificadores, ou seja, adjunto adnominal. Vamos aos exemplos? Quando voltou a casa,
Paulo estava muito cansado. Os marinheiros voltaram à terra e resolveram aproveitar o dia de folga. Também temos uma observação, né? Quando a palavra casa e terra apresentarem modificadores, haverá crase. Então, cheguei à casa de meus pais, então foi modificado aí a casa, não é? Fui à terra do Papa, então foi a um lugar específico, né? Então tem crase. Bem, então vamos agora para uma atividade. Você que estava ligado aí na aula de crase, vamos resolver juntos aqui a questão 4 do material Turbo 6.0, volume 4, página 213. Você que acompanha aí na plataforma Farias Brito. Vamos ler o fragmento do texto. No fragmento do texto, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz, ocorre crase. Eu estou falando desse texto ao lado, né, que é um trecho do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Então, esse termo a lembrança é que é o material da nossa atividade. E nós temos, letra A, por haver um verbo, embora posposto, ou seja, depois, que reclama a preposição a. Letra B, por conta da presença da preposição traz, que reclama a ocorrência de crase. Letra C, para evitar a ambiguidade gerada pelo inverso dos versos, tratando-se de uso de acento diferencial. Letra D, para que o leitor reconheça o sujeito à lembrança por meio do acento grave em seu adjunto adnominal a. E letra E, por ser uma locução conjuntiva feminina, a lembrança exigindo o acento grave. Então, você que estava ligado na aula deve ter observado que a resposta está na letra A, né? Por ter um verbo aí que exige a preposição, embora a estrutura esteja na ordem indireta, ou seja, o verbo está depois do termo que a gente leu, tá bom? E por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau.